Agora, uma pergunta que pessoal, quando soltei que ia ter o episódio Amaral Costa. Por que o nome Amaral Costa? É o nome de uma pessoa? É um sobrenome? Como é que é? Amaral Costa era o nome do meu pai, né? O nome dele era Carlos Alberto Amaral Costa. E ele era mais conhecido como Amaral Costa. Então, desde o início do laboratório, ele começou como consultório era laboratório de análises clínicas Amaral Costa. Quando mudou para Ode Almeida, isso era no edifício Tivoli. Quando mudou da Ode Almeida, ele passou para consultório de patologia clínica Amaral Costa. Então, depois que ele faleceu, nós fizemos uma empresa, então ficou com o nome também, nós mantivemos o nome de Amaral Costa. Então, desde o começo, não teve mudança de nome, né, praticamente, né? Sempre Amaral Costa. Era Amaral Costa. Aí, Alberto Amaral. O pessoal confunde contigo? Assim, Amaral Costa, aconteceu assim, dessa confusão de nomes? Muitas vezes. Você me contou aí no off. Muitas vezes eu sou chamado de Amaral Costa. Olha, eu quero ser atendido pelo Amaral Costa, aconteceu já disso assim? Exato. Porque eu sou Amaral, nós somos primo. Certo. Marido e mulher, primos. Entendeu? Mas essa confusão sempre faz e eu não me incomodo, não tem problema nenhum. Até porque tem toda uma história por trás disso. A família, né, a questão do Amaral e tudo mais, né? E, Gabriel, tem uma foto que acho que é interessante a gente passar, que é do lado do chalé, que tem uma história bem importante. Foi até um pedido especial para colocar. Eu queria que você explicasse por que essa foto é tão importante, antes de a gente entrar mais a fundo a história do Amaral Costa. Perfeito. Vamos lá. Eu queria fazer um histórico rapidamente dessa foto muito significativa, porque esta foto significa praticamente a nossa origem, de onde nós viemos. Por exemplo, os nossos antecessores eram portugueses, vieram para o Pará na época da cabanagem e enfrentaram sérias dificuldades aqui na guerra na Revolução da Cabanagem, e eles resolveram fugir daqui. O velho Joaquim Gomes do Amaral tinha 2 filhos, Antônio Joaquim Gomes do Amaral, que era chamado médico, e o outro Joaquim Gomes do Amaral. Eles fugiram daqui de Belém, de uma embarcação pequena, a remo, vela, e subiram o rio Amazonas. Quando chegaram em Santarém, eles pararam para comprar mantimentos. E o médico, o Antônio Joaquim, ficou encantado com a cidade e resolveu ficar em Santarém. E o outro irmão seguiu viagem e foi parar em Faro, próximo já lá do Amazonas. Tá, e de lá que surgiu a origem dos Amarais. Essa casa que você vê circulada era de um dos filhos do Joaquim Gomes, que também se chamava de Joaquim. Então ele era vaqueiro nesta fazenda desse senhor Diniz, entendeu? Juntamente com a minha avó. De lá desse casal, Joaquim Gomes, que era vaqueiro dessa fazenda, que surgiu o meu pai e surgiu a mãe a avó da Isabela, que era a mãe do Carlos Amaral. Então, por isso que eu acho que interessante o nosso início, entendeste? Que foi bastante significativo para nós. Viemos do interior para a cidade. E o teu pai sempre tinha esse sonho de montar um laboratório? Como é que surgiu isso, assim? Porque hoje a gente enxerga assim, o Amaral Costa como uma referência. Claro que isso foi uma luta, muito trabalho, mas vamos lá, vamos pegar 70 anos. O papai ele era uma pessoa muito visionária. Ele tinha como se diz, um time de negócio muito grande. Que eu acho que puxou, no caso, foi o meu bisavô, que é o avô dele, que é esse Joaquim Amaral. E ele sempre dizia para nós, eu sempre acompanhei o papai em todos os momentos. Sempre gostei de laboratório, quando ele ia fazer exame eu sempre ia, todo domingo ele ia para o laboratório. Você gostia de ficar eu sempre ia com ele, sempre gostava de ir com ele. E ele sempre dizia que, naquela época, tá, que quem não tivesse centro diagnóstico não ia se manter no mercado. Então, em 74, ele já começou a comprar os aparelhos de medicina nuclear, de ultrassom,
E aí no laboratório nós começamos a fazer endoscopia, fazer medicina nuclear e ultrassom. Só que depois que ele faleceu, a gente teve que tomar outro rumo, né? Mas ele em 74 ele já me dizia isso, nós ficamos com isso na cabeça. Então, vamos pegar assim, a história do Amaral Costa, do laboratório em si, começa a partir deste pontapé, dessa linha aí dos equipamentos, ou bem antes? Não, bem antes, né? em 54, ele montou o laboratório, tá? Que era no edifício Tivoli, na Manuel Barata, era no 3º andar do edifício Tivoli. Então, imagina que não tinha elevador. As pessoas iam pela escada, tá? Não tinha também, era recepção. Era no hall, a gente colocava uma mesinha, eu me lembro tão bem, colocava na porta uma mesa e as pessoas, e colocava um banco assim, no hall mesmo, ali do elevador, onde tinha a escada. Simples, né? Muito simples. E ali as pessoas iam sendo atendidas, você entrava, tinha uma cadeira de coleta e ali eles coletavam. Inclusive, uma das pessoas que coletava era ele. Ele dizia que as pessoas iam lá, que era porque eles pegavam muito bem a veia. Então, eles eram muito bons de coleta. Então, ele dizia que as pessoas iam lá muito também por isso. E aí nós ficamos lá até ele começou a ver que realmente lá já estava muito, muito pequeno, e foi quando ele foi comprar a Ode Almeida, tá? Que aí já foi a primeira, lá no edifício Tivoli era alugado, a Ode Almeida já era própria. Então ele realmente construiu a Ode Almeida, lá a gente era... E fazendo assim um parâmetro pro atual, hoje obviamente tem a questão da tecnologia, existem outros concorrentes, mas aí entra a questão da tradição, do nome, né, de mercado. Agora lá naquela época, assim, tinha concorrência assim ou não? Só uma pausa, desculpa interromper, depois termino. Tá a foto aí do Tivoli. Ah, boa. Eu posso... Tivoli. É que ele ali é próximo da... Exatamente. Eu posso contar uma história desse prédio? Do hotel ali, né? Sim, pode ficar. Isso há muito tempo atrás, na década de 60 até 70, por exemplo, nesta sacadinha lá do 3º piso, do lado esquerdo, eles criavam sapo. Olha a curiosidade. Para quê? Você sabe como eram feitos os testes de gravidez nessa época? Não. Eram através do sapo. Então, eu vou explicar, exatamente, eu vou explicar como era feito, e era uma reação de Galli-Manini. Tá? Então, como era feito? Por exemplo, a mulher gestante, ele pegava a urina da mulher, injetava subcutâneo no sapo, e depois de 2 a 3 horas, eles iam colher na cloaca do sapo o material urina, e eles levavam esse material ao microscópio, e se tivesse espermatozoide, seria positivo o teste de gravidez. Mas o público, obviamente, não sabia que isso tinha esse processo pro sapo, não, né? A gente não falava, não divulgava, mas era a técnica do momento, da época que tinha. O laboratório era só essas 2 janelas, tá? E essa sacada. Era exatamente. Essa aqui? Não, lá de cima. Só essa daqui. Essa daqui não, já era outra coisa. E aqui tinha tudo consultório. Essa parte aqui é próximo do hotel ali, né? Depois CIA e tal. Tá. Né? Agora, coitado dos sapos, né, meu amigo? Dependendo da quantidade de teste, eles ficavam... Trabalhavam, né? Trabalhavam bastante. Trabalhavam. Tá. Então, ele tinha os fornecedores dos sapos, né? Fornecedores dos sapos é ótimo. Isso foi até mais ou menos 70, 72, isso era... Essa técnica. Mas aí, no caso de vocês, obviamente, assim, mas vocês usaram essa técnica até saindo para outro local? Eu só me lembro do papai fazendo isso. Entendeu? Nossa. Eu me lembro bemzinho que eu ficava não na tinha porta, outra que eu não técnica, gostava do sapo. Não é que fosse algo diferente, era assim que era feito. Era assim que era feito, era uma técnica, né? Era exatamente. Tá vendo? Nostalgia é cultura, tá vendo? Tá vendo? Isso é muito interessante. Sim. Aí vocês vão agora para Ode Almeida. Nós vamos para Ode Almeida. Tá. Tem foto da Ode Almeida? Tem? Aqui, não tem, né? Não, Ode Almeida a gente não... Seria equivalente a que parte? Assim?
Você sabe aquela galeria do Palácio do Rádio, onde saiu o pessoal do cinema? Sim. Em frente ao edifício Rotary. O Rotary, sim. Tá. Aí ali eles foram comprando as salas, né? Então, nós ficamos ali, quando o papai morreu, o laboratório ia fazer 25 anos, ele faleceu em 79, inclusive estava preparando toda a festa para comemorar os 25 anos do laboratório. E aí foi quando ele faleceu e a gente estava no de Almeida. Aí que nós tivemos que assumir. Um outro fato interessante, por exemplo, nessa época, não tinha plano de saúde. Tá? O que tinha eu acho que era o SUS. Tinha as caixas. Que não chamava caixas, SUS, era uma outra. Então não tinha. A coisa mais interessante é que lá na Ode Almeida, a fila ia até na esquina da loja mundial, né? A loja mundial que tinha lá. Depois, posteriormente, ficou um banco de crédito de Minas Gerais. Sim. Então a fila ia até lá, porque a capacidade de atendimento era pequena. Então a turma ficava na rua. Aí saía dando senha. Dando senha, né, no papelzinho. Até porque, assim, hoje, claro, aquela área ainda é uma área muito movimentada, mas vamos pensar isso há 50, 60 anos. Não, tudo acontecia ali. O boom de Belém era ali. Os consultórios. Coração, os consultórios dos médicos eram no edifício Palácio do Rádio. Isso. Tinha médico no edifício Tivoli. Então... a gente está falando muito dele, tem a foto do Dr. Amaral. Olha aí. O pessoal conhecer, né? Lá. A gente tá falando muito e o pessoal tá curioso, está aqui. Vocês estão assistindo daí. Seu pai. Essa foto é de 74. Bonita essa foto. O material do sapo era examinado no microscópio desse. Essa foto é de 74, quando ele escreveu um livro sobre Oswaldo Cruz e a febre amarela no Pará. Era um concurso que teve aqui em Belém e ele ganhou.